Saudações cristãs, você está no canal Espada Triunfante. Na Era do Engano, iremos analisar um fato que aconteceu em uma cidade do interior dos Estados Unidos, Hydesville, né? Aconteceu ali num período de 1848, um fenômeno que modificaria o mundo, né? E a Europa. É um fato histórico de invocação de espíritos em tempos modernos. Na Era do Engano, iremos falar sobre as Irmãs Fox. E este fenômeno, né, ajudou a distanciar ainda mais a ciência da religião. Então, segundo relatos da propagação do espiritismo através deste fato das Irmãs Fox em terras americanas, as irmãs Kate e Margaret Fox, que moravam em uma casa humilde e tinha a reputação de ser mal assombrada. Elas alegavam que começavam a ouvir pancadas em diferentes partes da casa. Outros fenômenos começaram a acontecer e aos poucos as irmãs aprenderam a se comunicar com os espíritos através de determinado número de batidas na parede. Aquele que realizava os ruídos declarou, né, segundo as Irmãs Fox, aquele espírito, ele se declarou ele era chamado de Charles Rona, que teria sido assassinado com a idade de 30 anos naquela residência, por um homem chamado John Bell, que era um ferreiro e antigo morador da residência. A história fez sucesso, aquela casinha humilde e simples, ali naquela região perto de Nova York, começou a ser um ponto turístico. A sua irmã Lady Fox começou a perceber que dava para ganhar dinheiro com isso, e logo começaram a ganhar de fato muito dinheiro com essa história aí dos espíritos que invadiam a casa das Irmãs Fox. Então, mais tarde, em 1888, as Irmãs Fox publicaram em um jornal americano de Nova York que tudo não passava de uma fraude para enganar o mundo da sua época. Em 24 de setembro de 1888, elas convidaram, né, praticamente informaram para a Academia de Música de Nova York e fizeram uma apresentação pública em que expuseram todas as suas fraudes no seu mundo espiritual. Então veja, mesmo elas, as Irmãs Fox, ter ganhado um grande dinheiro com isso, e depois, não aguentando mais a consciência, provavelmente, depois de 40 anos, elas anunciaram que tudo não se passava de uma fraude. Mas aí já tinha se espalhado, né, pessoas, médiums, que achavam que aquela era uma era de espiritualidade. Na verdade, houve muitas fraudes que foram desmascaradas, inclusive por Harry Houdini, né? Ele, que era um mágico famoso na sua época, escreveu um livro, Um Mágico entre os Espíritos, e foi convidado também para participar de alguns eventos mediúnicos, onde ele, que era um mágico, conhecia os truques, e ali descobriu que praticamente quase tudo era praticamente fraude. Isso para não dizer 100% de fraude. Mas o mundo gostou da ideia, gostou dos espíritos, gostou da ideia da espiritualidade, e isso se espalhou pelo mundo, né? Mais tarde, chega aqui, como sempre, né, em terras tupiniquins, em 1883, através de um periódico chamado Reformador, chega essas ideias espíritas, né, kardecistas principalmente, no que concerne aos espíritos que queriam se comunicar, né? Em 1884, funda-se a Federação Espírita e o Brasil se torna um dos maiores países espíritas do planeta. O espiritismo, de fato, no mundo, mais precisamente no Brasil, nunca caiu de moda. Embora que a Bíblia Sagrada condene
qualquer tipo de invocação de espíritos malignos ou espíritos familiares, né, invocação de mortos, ela condena. E por que ela condena? Porque, na verdade, os espíritos não podem se comunicar com os vivos. Quem se apresentam são espíritos malignos. É por isso que a Bíblia diz aqui em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a 14, há um alerta, Deus dando diretrizes para Israel, para que eles não praticassem o que aquelas nações praticavam. Então, Deus dizendo através de Moisés, vemos o mandamento bíblico: quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. E o que eram essas coisas repugnantes que essas nações praticavam, essas nações pagãs? Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem repugnância por quem pratica estas coisas. E é por causa dessas abominações, perceba que Deus chama de abominações, é que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam santos, inculpáveis perante o Senhor, teu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas o Senhor Deus, não permite tais coisas entre vocês, entre Israel. Então, na verdade, a proibição de Deus em muitas passagens bíblicas, né, eu estou lendo somente uma, mas existem várias passagens bíblicas, é justamente porque não existe comunicação com os mortos, ok? Você vai se comunicar com demônios, achando que está se comunicando com pessoas falecidas. Até o próprio rei Manassés praticava essas abominações perante Deus. Nós vemos aqui, né, em 2 Reis, capítulo 21, verso 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprovava, provocando-lhe a ira. Ou seja, esse rei ímpio, chamado Manassés, rei de Judá, ele praticou essas coisas que perante Deus é uma abominação. Porém, seu neto Josias, né, em 2 Reis 23, versículo 24, diz que ele fez o seguinte, Josias. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família e os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Euquias havia descoberto no templo do Senhor. Então, com as irmãs Fox, iniciando uma era de trevas, de invocação de demônios, de mesas girantes, de reuniões espíritas, né? Mas a palavra de Deus não muda. Continua reprovando qualquer deste tipo de prática. Recorra somente a Jesus Cristo, nosso Senhor, invoque somente o Senhor Jesus Cristo e você obterá paz na sua alma e salvação, né, do seu espírito, tá? Porque é somente através de Jesus Cristo é que o homem consegue uma verdadeira paz e uma comunicação com o Deus verdadeiro. Fique na paz, que Deus te abençoe e que você possa ser ricamente abençoado por Deus. Amém.